Você já ouviu falar da história de Séfora, a mulher que em um instante decisivo salvou a vida de Moisés diante de uma morte misteriosa? Muitos conhecem o profeta que desafiou o faraó, abriu o Mar Vermelho e conduziu o povo de Israel à liberdade, mas quase ninguém fala sobre o momento em que sua vida esteve por um fio e apenas a intervenção de sua esposa mudou o rumo da história. É um daqueles episódios da Bíblia que parecem escondidos, quase esquecidos, mas que carregam um peso espiritual imenso e que podem transformar a forma como você enxerga fé, coragem e propósito. Imagine a cena. Moisés, escolhido por Deus para libertar Israel, caminha no deserto rumo à missão mais importante da sua vida. O vento levanta poeira, a noite cai. E o silêncio da estrada esconde um mistério que poucos compreendem. De repente, as Escrituras relatam que o Senhor veio ao encontro dele e quis matá-lo. Como pode ser? O homem chamado para enfrentar o faraó e realizar milagres quase perdeu a vida antes mesmo de começar sua missão. O que havia de tão sério que o próprio Deus interveio dessa forma? É nesse instante que surge Séfora, a esposa até então vista apenas como companheira de viagem. Uma mulher estrangeira, midianita, longe das tradições de Israel, mas que em um ato ousado e surpreendente faz algo que até hoje intriga estudiosos e leitores da Bíblia. Sem hesitar, Séfora pega uma pedra afiada e circuncida seu filho, realizando ali às pressas um ato que Moisés havia negligenciado. Com isso, a ameaça de morte desaparece e a missão de libertar Israel continua. Esse é um daqueles momentos bíblicos que nos fazem parar e refletir. Quantas vezes pensamos que os grandes feitos dependem apenas de líderes, profetas ou guerreiros, mas esquecemos que, nos bastidores, há pessoas comuns que fazem escolhas decisivas. Séfora não pregou diante do povo, não ergueu o cajado sobre o mar, mas em um simples gesto, arriscado e marcado pelo sangue, garantiu que a história da redenção não fosse interrompida antes da hora. Perceba como esse episódio carrega elementos de mistério, coragem e sacrifício. Não há discursos longos, não há explicações detalhadas, apenas a ação de uma mulher que, ao enxergar o perigo, teve a ousadia de agir. E talvez seja justamente isso que a torna tão marcante. O silêncio da narrativa dá ainda mais força ao gesto. A frase que ela pronuncia, "Tu és para mim um esposo sanguinário", ecoa como um enigma, como se escondesse camadas de dor, aliança e destino. O que a Bíblia nos mostra aqui não é apenas a história de Moisés, mas a importância de compreender que ninguém cumpre sozinho os planos de Deus. Por trás de cada grande líder, há pessoas que sustentam, protegem e, às vezes, salvam sua vida sem que o mundo perceba. E quando olhamos para Séfora, vemos não apenas a esposa de Moisés, mas uma protagonista silenciosa que se torna peça-chave em um dos momentos mais críticos da narrativa bíblica. É assim que essa história, aparentemente breve e escondida, se conecta com todos nós. Porque quem nunca esteve diante de uma situação em que parecia não haver saída, mas um ato inesperado mudou tudo? Quem nunca precisou de alguém que, sem medir consequências, agisse no momento certo? Talvez você já tenha vivido algo parecido, ou talvez esteja vivendo agora. E é por isso que precisamos mergulhar juntos nessa passagem, explorar cada detalhe, cada simbolismo e cada emoção que envolve essa cena. Porque a verdade é que a história de Séfora não é apenas sobre o passado. Ela fala diretamente conosco hoje, sobre fé, coragem, obediência e sobre como Deus usa até os gestos mais inesperados para cumprir seus planos. Agora que você já vislumbrou essa cena enigmática e impactante, é hora de avançar para entender como tudo começou e por que Moisés, o escolhido de Deus, se encontrou diante dessa situação tão misteriosa. E se essa cena já mexeu com você de alguma forma, é porque ela não é apenas uma história antiga.
Ela fala de escolhas que ainda ecoam em nossas vidas hoje. Por isso, quero te convidar a caminhar comigo até o fim deste vídeo, porque cada detalhe que vamos revelar tem o poder de abrir os olhos e fortalecer a sua fé. Mas antes de seguirmos, se essa mensagem já tocou o seu coração, deixe o seu like agora mesmo, porque isso mostra para o YouTube que este conteúdo tem valor e precisa alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quero também que você participe ativamente comigo. Comente aqui embaixo se você já viveu ou presenciou um momento em que uma atitude inesperada mudou totalmente o rumo de uma situação. Escreva nos comentários, porque cada testemunho pode inspirar alguém que talvez esteja precisando de esperança neste exato momento. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Aqui nós mergulhamos juntos nos mistérios da Bíblia, descobrimos segredos ocultos das Escrituras e encontramos lições poderosas para a nossa vida hoje. Ative também o sininho para não perder nenhum vídeo, porque cada história é uma nova revelação que pode transformar o seu olhar sobre a fé. Agora sim, vamos seguir adiante e entender como essa passagem enigmática de Séfora e Moisés se desenrola e por que ela tem tanto a nos ensinar ainda hoje. Imagine a cena: o deserto à frente, o céu estrelado acima e um homem carregando não apenas a sua família, mas também o peso de uma missão divina. Moisés havia deixado para trás a vida de conforto no palácio egípcio, passara anos em Midian, cuidando de rebanhos, e agora, finalmente, estava a caminho de cumprir o chamado de Deus. Libertar o povo de Israel da escravidão era o início de uma jornada que mudaria a história para sempre. Mas antes mesmo de chegar ao Egito, algo completamente inesperado acontece. Em uma noite de viagem, no silêncio que só o deserto pode oferecer, surge um episódio tão misterioso quanto perturbador. A Bíblia diz que o Senhor encontrou Moisés e tentou matá-lo. Uma frase curta, enigmática e ao mesmo tempo assustadora. Como compreender que o mesmo Deus que havia chamado Moisés agora parecia estar pronto para tirá-lo de cena? Esse detalhe está registrado em Êxodo 4, 24, 26, um dos trechos mais intrigantes das Escrituras. Muitos leitores passam por ele rapidamente, sem perceber o peso que carrega. Mas ao nos aprofundarmos nesse momento, percebemos que há um mistério que vai muito além das palavras. Deus havia levantado Moisés para conduzir seu povo, mas algo ainda estava em aberto, algo não resolvido que colocava em risco toda a missão. É nesse ponto que Séfora, sua esposa, entra em cena de uma maneira que poucos imaginam. Séfora não era apenas uma mulher de bastidores acompanhando o marido em sua jornada. Ela era filha de Jetro, sacerdote de Midian, uma estrangeira inserida na história do povo de Israel. E é justamente por ser estrangeira que muitos estudiosos acreditam que havia uma tensão. Moisés não havia cumprido plenamente o sinal da aliança em sua própria casa. Seu filho não havia sido circuncidado, e isso representava não apenas uma falha ritual, mas uma quebra de compromisso com o pacto estabelecido por Deus com Abraão. Sem esse selo, Moisés não poderia ser o líder da aliança, porque sua própria família não estava debaixo da promessa. E é aí que o momento atinge um clímax dramático. Enquanto a vida de Moisés parece pender por um fio, Séfora toma uma atitude radical. Ela mesma realiza a circuncisão de seu filho e toca os pés de Moisés com o prepúcio, pronunciando palavras que ecoam como um mistério. Certamente você é para mim um marido de sangue. O gesto é forte, estranho e até desconcertante, mas carrega em si uma profundidade que só pode ser entendida quando olhamos para a seriedade da aliança de Deus. Pense nisso por um instante. O homem escolhido para desafiar o faraó, para enfrentar a maior potência do mundo antigo, quase perdeu a vida não por causa do exército egípcio, mas por não ter cumprido a aliança dentro da sua própria casa.
Isso nos faz refletir sobre como muitas vezes Deus não nos leva para grandes batalhas externas sem antes nos confrontar com aquilo que precisa ser corrigido em nossa vida íntima, no secreto, no ambiente familiar. E é nesse ponto que a figura de Séfora se torna ainda mais impressionante. Ela não apenas percebe o risco, mas age com coragem, mesmo diante de um ritual que não era parte da sua cultura original. Esse episódio nos mostra que Séfora foi mais do que uma esposa companheira. Ela foi, de fato, uma salvadora, uma mediadora entre Moisés e a ira divina. Foi sua ação rápida que reverteu a situação, preservando a vida de Moisés e garantindo a continuidade da missão. Isso nos leva a ver como Deus, em sua soberania, pode usar pessoas improváveis, até mesmo aquelas que estão à margem da história principal, para mudar o rumo de toda uma geração. Agora, imagine o impacto desse momento na própria fé de Moisés. Ele, que já havia enfrentado tantos dilemas internos sobre sua capacidade, agora experimentava de forma direta a fragilidade de sua vida diante do Deus que o havia chamado. O que será que passou em seu coração naquela noite? Medo, arrependimento, gratidão por sua esposa, tudo isso misturado. E é justamente aqui que a narrativa nos prende, porque sabemos que a partir desse ponto, nada mais seria igual. Moisés seguiria adiante, mas carregando consigo a lembrança de que sua vida havia sido salva por uma intervenção inesperada, pela coragem de uma mulher estrangeira que compreendeu a gravidade da aliança de Israel com Deus. Essa história revela de forma poderosa que os planos de Deus não podem ser tratados de maneira superficial. Ele chama, capacita, mas também exige compromisso real. E muitas vezes, quem nos ajuda a permanecer de pé são justamente aqueles que estão ao nosso lado no convívio diário, mas que possuem uma percepção aguçada daquilo que está em jogo espiritualmente. Assim foi com Séfora, uma mulher que, diante da sombra da morte, se levantou para preservar o homem escolhido por Deus. E com isso, manteve viva a esperança de todo um povo que aguardava a libertação. A cena da circuncisão realizada por Séfora nos mostra um retrato intenso de fé e coragem, mas também abre espaço para refletirmos sobre quem era essa mulher e por que seu papel foi tão decisivo em um momento em que a própria vida de Moisés estava em jogo. Para entender melhor, precisamos voltar ao início de sua história. Séfora não nasceu em Israel, não conhecia de perto as tradições do povo hebreu, nem havia crescido ouvindo as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Ela era filha de Jetro, sacerdote de Midian, uma região vizinha que, apesar de ter algum conhecimento sobre o Deus verdadeiro, possuía seus próprios costumes e crenças. E justamente por vir de fora, Séfora representa algo surpreendente, uma estrangeira que seria instrumento direto para manter viva a aliança entre Deus e seu povo. Quando Moisés fugiu do Egito, após matar um egípcio que maltratava um hebreu, ele se encontrou perdido no deserto, sem rumo, sem propósito. Foi então que conheceu as filhas de Jetro junto a um poço. Nesse encontro aparentemente casual, Deus estava costurando um fio essencial da sua história. Moisés defendeu aquelas mulheres dos pastores que as oprimiam e, como consequência, foi recebido na casa de Jetro. É nesse ambiente que Séfora aparece pela primeira vez. Ela se torna esposa de Moisés e mãe de seus filhos. Mas mais do que isso, torna-se parte de uma história que jamais poderia imaginar. Pense no contraste. Moisés, criado como príncipe do Egito, agora é pastor em uma terra estranha, vivendo de forma simples, longe dos palácios, convivendo com uma cultura diferente. Séfora, por sua vez, passa a compartilhar essa vida com ele, cuidando da família, aprendendo a viver ao lado de um homem marcado por um passado turbulento e por um futuro incerto. E, no entanto, foi nesse contexto aparentemente comum que ela
Se preparou, sem saber, para um dos atos mais importantes da história bíblica. O mais impressionante é perceber que a fé de Séfora não se manifestou em discursos, mas em atitudes. Naquela noite misteriosa em que a ira de Deus se levantou contra Moisés, ela poderia ter se calado, poderia ter se afastado, poderia ter simplesmente deixado que o destino seguisse seu curso. Mas não. Ela interveio com firmeza, tomou a faca e fez aquilo que nem mesmo Moisés havia tido coragem ou decisão de realizar. Esse gesto nos revela não apenas obediência, mas também discernimento espiritual, porque ela compreendeu que se tratava de algo muito maior do que um simples ritual. Era uma questão de vida ou morte, de promessa ou rejeição, de futuro ou fracasso. Isso nos leva a refletir sobre como, muitas vezes, pessoas que não são as protagonistas principais da história se tornam peças-chave para que os planos de Deus se cumpram. Séfora não estava no centro da missão. Essa posição era de Moisés, mas sem ela, a missão teria terminado antes mesmo de começar. E quantas vezes isso não acontece também em nossas vidas? Quantas vezes alguém ao nosso lado, talvez sem tanto destaque, é o instrumento que Deus usa para nos manter de pé, para nos corrigir, para nos salvar de decisões equivocadas. Além disso, a figura de Séfora nos confronta com uma verdade poderosa. Deus não escolhe de acordo com as nossas categorias sociais, culturais ou religiosas. Ele pode usar uma estrangeira, uma mulher fora do padrão, para mostrar que sua aliança não se limita a fronteiras humanas. Isso também aponta para um padrão que vemos repetidas vezes nas Escrituras: a inclusão dos de fora como parte do plano divino. De Raabe a Rute, de Séfora a tantas outras mulheres, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas improváveis que se tornaram símbolos de fé e coragem. Mas o episódio também nos revela a seriedade da aliança. O fato de Moisés, o grande libertador, quase ter perdido sua vida por não ter cumprido um mandamento específico, mostra que Deus não faz vista grossa. Sua graça é abundante, mas seu pacto é inegociável. Isso nos leva a refletir. Será que às vezes queremos servir a Deus de forma pública, mas ainda temos áreas ocultas dentro da nossa casa que precisam ser ajustadas? Moisés precisava alinhar sua própria família à aliança antes de poder liderar o povo de Israel. E aqui, mais uma vez, Séfora é o elo que une tudo isso. Ela se torna uma ponte entre a negligência de Moisés e a fidelidade exigida por Deus. É como se sua coragem dissesse: se você não consegue, eu farei. Se você hesita, eu agirei. Mas a promessa de Deus não pode ser interrompida aqui. E isso muda tudo, porque nos ensina que muitas vezes a fé se manifesta na prática, em gestos concretos, em decisões que parecem pequenas, mas carregam peso eterno. Quando olhamos para essa história, fica claro que Séfora foi mais do que esposa de Moisés. Ela foi uma guardiã da promessa, alguém que, ao agir, impediu que a missão fracassasse antes mesmo de começar. E é por isso que sua figura, embora mencionada brevemente, carrega um significado tão profundo. Ela nos mostra que a verdadeira fé não depende de títulos, mas de coragem para agir quando tudo está em jogo. A cena da intervenção de Séfora naquele caminho escuro, quando Deus quase tirou a vida de Moisés, é uma das passagens mais enigmáticas e intensas da Bíblia. E é justamente nesse mistério que encontramos a profundidade de sua coragem e da sua fé prática. Imagine o clima, uma viagem silenciosa, a tensão no ar, a sensação de algo espiritual pairando sobre eles e, de repente, a ameaça direta da morte. Não era um perigo natural, não eram inimigos humanos, era o próprio Deus em confronto com Moisés. E é nesse momento que Séfora, sem hesitar, toma nas mãos aquilo que representava a aliança de Abraão com o Senhor, a circuncisão. O gesto de Séfora foi drástico, rápido, quase instintivo,
mas ao mesmo tempo cheio de significado. A circuncisão não era apenas um corte físico, era a marca do pacto, o sinal de que o povo de Israel estava separado, consagrado ao Deus vivo. Ao realizar esse ato no filho, Séfora estava lembrando a Moisés e a todos nós que não se pode liderar a obra de Deus negligenciando a obediência dentro de casa. É como se Deus tivesse parado a jornada para dizer: antes de falar ao faraó, antes de libertar uma nação inteira, cuide de cumprir a minha aliança na sua própria família. Esse episódio nos faz refletir profundamente sobre a importância da obediência em áreas que muitas vezes consideramos pequenas ou esquecidas. Moisés era o escolhido para libertar Israel, mas havia uma falha em sua vida familiar que poderia comprometer tudo. Quantas vezes não vivemos algo parecido? Queremos avançar, conquistar, ser usados por Deus em grandes projetos, mas ignoramos pequenos detalhes de fé e compromisso que são fundamentais para que a promessa se cumpra. Séfora, com sua coragem, nos lembra que não existe obra grandiosa sem fidelidade nos detalhes. E aqui entra algo ainda mais forte: a coragem de uma mulher que não apenas entendeu o momento, mas que agiu quando o próprio Moisés estava paralisado. Isso quebra qualquer expectativa cultural da época. Naquele contexto, era impensável que uma mulher assumisse esse papel em lugar do marido. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Ela não apenas protegeu a vida do esposo, mas manteve intacta a missão de libertação que estava prestes a começar. Essa atitude também traz à tona uma lição sobre parceria e complementaridade. Moisés tinha o chamado, mas Séfora, naquele instante, teve a ação que salvou o chamado. É um retrato de como Deus usa relacionamentos para equilibrar, corrigir e sustentar. Quantas vezes não são pessoas próximas, um cônjuge, um amigo, um filho, que nos lembram de verdades que deixamos de lado? Séfora mostra que a fé não se limita ao discurso, mas se manifesta em gestos concretos que mudam destinos. O simbolismo desse ato também é profundo. Ao tocar os pés de Moisés com o prepúcio do filho, Séfora pronunciou palavras que soam duras e misteriosas. Tu és para mim um esposo de sangue. É uma frase que ecoa como lembrança da seriedade do pacto, como se dissesse: o chamado que você carrega é marcado por sangue, por sacrifício, por aliança. Isso aponta diretamente para a essência da fé bíblica. Não há promessa sem entrega, não há missão sem sacrifício, não há vida com Deus sem pacto. E mais uma vez, vemos a mão de Deus revelando que sua história é construída também por pessoas improváveis. Quem esperaria que uma midianita, filha de um sacerdote estrangeiro, se tornaria guardiã de uma das alianças mais importantes da história? Essa surpresa é um dos elementos mais fascinantes da Bíblia. Deus sempre escolhe os improváveis para mostrar que seu poder não depende de tradições humanas, mas da fé que se expressa no momento certo. Esse episódio nos chama a olhar para dentro e perguntar: quais áreas da minha vida ainda precisam alinhar-se à vontade de Deus? O que ainda não entreguei totalmente, mas que pode estar travando o cumprimento das promessas? Séfora nos ensina que a obediência não pode esperar. Ela exige decisão imediata, ainda que doa, ainda que seja desconfortável, ainda que vá contra as expectativas. E é aqui que a narrativa nos prende pela emoção. O futuro de uma nação estava suspenso em um único gesto. Séfora, sem títulos, sem grandes discursos, com uma atitude rápida e corajosa, foi instrumento para que a história continuasse. Isso nos mostra que cada um de nós, em nossos próprios contextos, pode ser usado de forma grandiosa em momentos aparentemente pequenos. Ao pensar nisso, é impossível não reconhecer que há pessoas que já fizeram isso por nós. Alguém que nos corrigiu no momento certo, que orou por nós, que nos mostrou um caminho quando estávamos prestes a perder o rumo.
Séfora é o retrato de todas essas pessoas invisíveis que sustentam histórias gigantescas. Ela é a prova de que Deus valoriza cada ato de fé, mesmo que escondido, mesmo que à sombra do protagonista principal. Esse é o tipo de mensagem que nos toca porque nos coloca dentro da narrativa. Todos nós temos nossas noites escuras, momentos de crise em que a obediência imediata faz toda a diferença. E todos nós precisamos de Séforas ao nosso lado, ou precisamos ser Séforas na vida de alguém. Essa história mexe com nossa alma, porque nos lembra de que o cumprimento do plano de Deus muitas vezes depende de decisões simples, mas cheias de fé. Quando olhamos mais de perto para o gesto de Séfora naquela noite, percebemos que ele não foi apenas um ato isolado, mas o retrato de algo muito maior, o peso da responsabilidade espiritual dentro da família. Muitas vezes falamos sobre a fé de Moisés, sobre a coragem de enfrentar o faraó e sobre os milagres que ele realizou, mas esquecemos que a primeira batalha de Moisés foi dentro da sua própria casa. E foi ali que Séfora entrou em cena como a peça-chave. Imagine a cena. Ela, uma mulher estrangeira, criada em outra cultura, diante de um Deus que talvez não compreendesse plenamente nos moldes hebraicos, mas ainda assim capaz de discernir o momento e agir com precisão. Esse detalhe já nos quebra a expectativa, porque mostra que Deus pode usar quem menos esperamos para sustentar o seu plano. A partir daí, a história nos leva a refletir sobre algo muito atual. Quantas vezes o ambiente mais difícil de aplicar, nossa fé é justamente dentro da nossa casa? Moisés, o libertador escolhido, havia negligenciado uma ordem clara de Deus e isso quase custou sua vida. É duro reconhecer, mas muitas vezes a queda não vem por falta de dons ou de oportunidades, e sim por pequenas desobediências no íntimo da vida familiar. Séfora, com seu ato, nos mostra que a espiritualidade verdadeira não está apenas no púlpito, na liderança ou no serviço, mas também nos detalhes do lar, naquilo que fazemos com nossos filhos, em como tratamos a aliança de Deus, naquilo que nos é mais próximo. Esse episódio revela ainda outra faceta poderosa: o valor da mulher no plano divino. Em uma época em que o papel feminino era constantemente limitado, Deus decide destacar uma midianita como protagonista de um dos momentos mais críticos da história da redenção. Isso muda completamente a forma como enxergamos o texto. Não se trata apenas de uma esposa reagindo em desespero, mas de uma mulher sendo instrumento consciente do propósito de Deus. Isso mexe com a gente porque desafia estereótipos e abre espaço para vermos que a fé não tem barreiras de gênero, em cultura ou tradição. Deus levanta quem Ele quer, e muitas vezes é no silêncio da história que os maiores atos de fé acontecem. Agora, pense em como esse gesto se conecta com a missão maior de Moisés. Antes de enfrentar o faraó, antes de desafiar o poder do Egito, Moisés precisou experimentar uma lição de correção dentro da sua família. É como se Deus estivesse ensinando que ninguém pode libertar uma nação se primeiro não aprender a obedecer dentro do lar. Essa é uma mensagem fortíssima, porque nos lembra que os grandes propósitos de Deus não começam em palácios ou praças públicas, mas em casas comuns, em momentos aparentemente pequenos, que carregam um peso eterno. E aqui surge uma questão que talvez incomode. Quantos de nós queremos ser usados por Deus em algo grandioso, mas ainda estamos presos em detalhes que negligenciamos? Talvez seja uma promessa não cumprida, um compromisso abandonado, uma prática de fé deixada de lado. Séfora nos convida, sem palavras, a olhar para dentro e corrigir o que precisa ser corrigido, para que nada impeça a ação de Deus em nossa vida. A frase que ela pronuncia, "Tu és para mim um esposo de sangue", também merece atenção. Por mais estranha que pareça, ela ecoa como um lembrete da seriedade da aliança com Deus. Era um pacto selado com sangue, uma marca que não podia ser ignorada.
E isso aponta diretamente para o maior pacto da história, o sangue derramado por Jesus Cristo. Assim como aquele ato de Séfora preservou a vida de Moisés e garantiu a continuidade da missão, o sangue de Cristo preserva a nossa vida e nos garante acesso ao propósito eterno de Deus. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento enche o coração de esperança e dá profundidade à história. É nesse ponto que começamos a ver Séfora como mais do que apenas a esposa de Moisés. Ela se torna símbolo de todas as pessoas que, mesmo não estando sob os holofotes, seguram o peso da obediência e mantêm vivas as alianças de Deus. Muitas vezes são mães que oram em silêncio, esposas que sustentam espiritualmente seus lares, pais que, longe de qualquer reconhecimento, permanecem fiéis em pequenas atitudes. Esses são os heróis ocultos da fé, que mantêm as gerações de pé para que os grandes planos de Deus não se percam. Essa reflexão também nos mostra algo essencial. O verdadeiro poder não está apenas em quem fala, mas em quem age no momento. Certo, Moisés, o grande líder, estava paralisado. Séfora, a estrangeira, agiu. Quantas vezes isso se repete na nossa vida? Quantas vezes, em momentos de crise, são pessoas aparentemente discretas que dão o passo de coragem e salvam toda uma situação? Esse detalhe nos inspira a valorizar aqueles que estão ao nosso redor e a reconhecer que cada atitude de fé tem impacto eterno, mesmo que não receba aplausos. E não podemos deixar de notar que, ao agir, Séfora não apenas salvou Moisés, mas salvou também o futuro de Israel. Sem aquele ato, a libertação jamais teria acontecido, porque o líder teria sido interrompido antes mesmo de começar sua missão. Isso nos faz pensar que o nosso gesto de obediência, por mais pequeno que pareça, pode ter consequências que vão muito além do que imaginamos. Pode não apenas mudar nossa vida, mas tocar gerações inteiras. Ao ouvir essa história, somos chamados a olhar para dentro e perguntar: qual é a minha parte no plano de Deus? O que preciso corrigir, entregar, alinhar para que o propósito continue fluindo? O ato de Séfora nos mostra que Deus sempre busca fidelidade nos bastidores, porque é ali que Ele encontra corações dispostos a obedecer sem hesitar. A cena de Séfora nos leva agora a refletir sobre a profundidade do que significa carregar uma aliança com Deus e como essa aliança pode se tornar um divisor de águas entre a vida e a morte. Quando ela tomou em suas mãos aquela pedra afiada para realizar a circuncisão do filho, não foi apenas um gesto de coragem ou desespero, mas um ato de fé enraizado em algo maior do que ela mesma. Pense na intensidade desse momento. Noite escura, Moisés enfraquecido, a ameaça divina pairando sobre sua vida e, de repente, uma mulher que parecia estar à margem da história assume o centro da cena e decide agir. Esse gesto, que poderia parecer pequeno ou até estranho para quem olha de fora, na verdade, se tornou o elo que ligou Moisés novamente ao propósito de Deus. Esse detalhe nos abre os olhos para algo essencial. Às vezes, a fidelidade ao Senhor não se revela em discursos grandiosos, mas em atitudes práticas, desconfortáveis e até dolorosas. Quantas vezes desejamos que Deus nos use de forma extraordinária, mas não estamos dispostos a obedecer nos detalhes que parecem pequenos? Foi justamente um detalhe, a circuncisão não realizada, que colocou toda a missão de Moisés em risco. E aqui aprendemos que o inimigo não precisa de grandes brechas para nos paralisar. Basta uma negligência, uma falha naquilo que Deus já havia revelado. Séfora, ao intervir, se tornou símbolo da obediência imediata. Ela não esperou compreender todos os significados teológicos daquele ato, não buscou explicações demoradas, nem justificativas. Apenas fez o que precisava ser feito. E isso nos ensina algo muito poderoso. Em momentos de crise,
A fé prática vale mais do que 1000 palavras. Muitas vezes, o que Deus espera de nós não é um raciocínio sofisticado, mas a prontidão de obedecer. Isso nos toca profundamente, porque sabemos que, em várias situações da vida, já estivemos diante de escolhas rápidas em que o certo e o errado estavam claros, mas o peso da decisão exigia coragem. Esse episódio também nos mostra que Deus não faz vista grossa às suas próprias ordens. Ele havia chamado Moisés para libertar Israel, mas isso não significava que o profeta poderia negligenciar a obediência em sua vida pessoal. Isso nos fala diretamente, porque muitas vezes pensamos que nosso chamado, nosso dom ou nosso serviço é suficiente para justificar falhas ocultas. Mas Deus é justo, Ele não aceita que avancemos em grandes planos se estivermos deixando de lado princípios básicos da aliança. Esse equilíbrio pode até parecer duro, mas é justamente o que nos preserva da queda. E veja como o contraste é marcante. Moisés, o homem escolhido, estava passivo, enquanto Séfora, a mulher estrangeira, agia com firmeza. Essa inversão quebra nossas expectativas e nos ensina que Deus pode levantar quem estiver disposto, mesmo que não seja a pessoa que o mundo esperaria. Isso fala muito com a nossa realidade, porque todos nós já subestimamos pessoas ao nosso redor, acreditando que elas não tinham papel significativo em determinadas situações. Mas, aos olhos de Deus, a disposição é mais importante do que a posição. A frase que Séfora pronuncia, "Tu és para mim um esposo de sangue", não é apenas uma expressão de choque, mas um lembrete da seriedade do pacto. É como se ela estivesse dizendo, agora você pertence de verdade ao Senhor, porque o preço foi pago com sangue. Essa declaração ecoa no coração da Bíblia inteira, apontando para a cruz de Cristo. Assim como Moisés foi preservado por causa de um ato de sangue, nós também fomos preservados pela obediência de Jesus, que entregou a si mesmo em nosso lugar. Essa conexão não é coincidência, é o fio invisível que une o Antigo ao Novo Testamento e nos mostra que o plano de redenção sempre esteve diante de Deus. Esse momento de obediência radical nos convida a uma reflexão pessoal. Será que existem áreas da nossa vida que ainda não foram entregues de forma completa ao Senhor? Talvez não estejamos diante de uma circuncisão física, mas há práticas, hábitos ou decisões que Deus já deixou claro que precisam ser mudados. E, enquanto não agimos, o peso da negligência nos paralisa. Assim como Moisés só pôde seguir depois que aquele detalhe foi resolvido, nós também só podemos avançar plenamente quando obedecemos por inteiro. Essa história de Séfora não é apenas sobre coragem, é sobre discernimento. Ela percebeu que a vida de Moisés estava em risco, mas também entendeu que a causa era espiritual. Quantas vezes em nossa vida enfrentamos crises e pensamos que são apenas circunstâncias naturais, quando na verdade há uma raiz espiritual exigindo correção. O gesto dela nos ensina a olhar além da superfície e a perguntar: o que Deus está me mostrando aqui? Qual é o detalhe que precisa ser tratado para que o propósito continue fluindo? E é por isso que essa passagem tão curta e enigmática carrega um peso tão profundo. Ela nos lembra de que a fé é prática, que os bastidores importam tanto quanto o palco e que a obediência em silêncio pode ser mais poderosa do que palavras eloquentes. Assim como Séfora, muitas vezes somos chamados a ser a ponte entre o perigo e a preservação, entre a negligência e o recomeço. Se essa parte da história está mexendo com você, guarde uma palavra simples no coração: obediência. E no final deste trecho, eu quero que você compartilhe nos comentários essa mesma palavra como um ato de declaração. Escreva obediência para afirmar que você escolhe caminhar alinhado ao propósito de Deus. Isso não é apenas engajamento,
mas uma forma de transformar a reflexão em compromisso público de fé. Na sequência da cena dramática em que Séfora salva a vida de Moisés com um ato de obediência, percebemos que a jornada do libertador de Israel não poderia prosseguir sem que essa marca fosse registrada em sua família. E aqui se abre uma dimensão espiritual que muitas vezes ignoramos. O propósito de Deus não é sustentado apenas por dons ou chamados, mas por uma vida em aliança. O que Séfora fez naquele momento foi resgatar Moisés da beira da morte, mas também reposicionar sua casa dentro daquilo que Deus já havia estabelecido séculos antes com Abraão. Essa lembrança é poderosa porque nos mostra que não existe ministério verdadeiro que não esteja firmado em compromisso e fidelidade. Moisés estava prestes a se tornar o instrumento da maior libertação da história até então. Mas antes de levantar a vara diante do faraó, precisou aprender a lição de que a obediência começa em casa. Esse detalhe é revelador. Não adianta termos autoridade diante dos outros se negligenciamos a nossa própria vida espiritual. Quantas vezes buscamos grandes conquistas, clamamos por milagres, sonhamos com vitórias impressionantes, mas deixamos de lado aquilo que Deus nos pediu de forma pessoal e íntima? A história de Séfora e Moisés grita para nós que é impossível avançar no chamado sem antes alinhar os bastidores. A cena também nos mostra o valor da mulher em momentos decisivos. Séfora não era a líder oficial, não tinha título, nem era a figura central da narrativa até então. Mas quando a vida de seu marido estava por um fio, ela se tornou a protagonista. Isso quebra nossos padrões humanos e nos lembra que, muitas vezes, Deus usa justamente aqueles que não são reconhecidos ou valorizados pelo mundo para manter seu plano em movimento. E essa verdade traz esperança para todos nós, porque significa que mesmo quando nos sentimos invisíveis, o Senhor pode nos levantar em uma hora crucial. Imagine a intensidade do que estava acontecendo naquela noite. Moisés sabia que tinha ouvido a voz de Deus na sarça ardente, sabia que tinha sido escolhido para confrontar o homem mais poderoso do mundo, mas agora se via vulnerável e à beira da morte. É nesse contraste que entendemos a profundidade do agir divino. Antes de enviar alguém para confrontar os faraós da vida, Deus trata as áreas escondidas, os detalhes que parecem insignificantes, mas que determinam a continuidade da missão. Não é uma mensagem fácil, mas é libertadora. Afinal, quem de nós não tem detalhes que precisam ser realinhados? Esse episódio é também um chamado à responsabilidade espiritual. Moisés não podia seguir adiante sem que sua casa estivesse marcada pela aliança, e isso nos faz pensar: será que temos negligenciado algo em nossa família, em nossos relacionamentos, em nossa vida pessoal que precisa ser colocado diante de Deus? Não é apenas sobre ministério ou liderança, é sobre integridade. O mesmo Deus que pediu a Moisés para libertar Israel foi o que exigiu que sua própria família estivesse sob a mesma aliança. Essa coerência é o que dá força e autoridade espiritual. O gesto de Séfora, aparentemente duro e radical, aponta para a necessidade de decisões firmes em momentos de crise. Às vezes, obedecer a Deus exige romper com nossa própria lógica, enfrentar o desconforto e até mesmo lidar com julgamentos de quem não entende. Mas é justamente essa obediência que abre o caminho para que a vida seja preservada e o propósito continue. Não foi um ato bonito ou delicado, foi um ato sangrento, chocante, mas profundamente necessário. E muitas vezes em nossa vida, o caminho da restauração também passa por decisões dolorosas, mas que nos colocam de volta na rota do propósito divino. O que mais nos impressiona é que, a partir daquele momento, o texto bíblico diz que Deus poupou Moisés. A crise passou porque houve obediência.
Isso nos ensina que quando tomamos atitudes de fé e nos submetemos ao que Deus já determinou, a fúria que antes parecia nos destruir é cessada. Essa transição é poderosa, de risco de morte para preservação, de negligência para aliança, de passividade para continuidade do plano. E aqui está a grande chave espiritual. Aquilo que parecia um fim se transformou em um novo começo. O mesmo Moisés, que quase morreu naquela noite, se tornou o homem que pouco tempo depois estaria diante de Faraó proclamando as palavras de libertação. O que mudou? Uma aliança foi restaurada. E isso nos mostra que nunca é tarde para corrigir o que está desalinhado. Basta obedecer. Agora eu quero que você reflita. Existe alguma área da sua vida que precisa de um gesto radical de fé? Talvez seja um hábito que precisa ser abandonado, uma decisão que não pode mais ser adiada, ou até mesmo um pedido de perdão que parece difícil demais. Assim como Séfora agiu sem hesitar, talvez seja a hora de você também tomar uma decisão corajosa. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários a palavra aliança, declarando que você escolhe viver em alinhamento com Deus e sua vontade. Depois daquele episódio marcante em que Séfora interveio e trouxe vida a Moisés, algo se consolidou não apenas na caminhada pessoal do libertador de Israel, mas também na forma como ele se apresentaria diante do povo e de Faraó. A partir dali, Moisés não era apenas um homem escolhido, mas um homem quebrantado, consciente de que sua vida só existia porque alguém tomou uma decisão de fé em seu lugar. Essa dimensão é extremamente forte, porque nos mostra que até os líderes mais extraordinários da Bíblia tiveram momentos em que precisaram ser sustentados por outros. E essa verdade ecoa até hoje. Ninguém cumpre um propósito sozinho. Imagine o peso emocional que Moisés carregava enquanto seguia sua jornada rumo ao Egito. Ele havia visto Deus falar com ele na sarça ardente. Havia recebido a promessa de ser usado para libertar uma nação inteira, mas ao mesmo tempo tinha passado pela experiência de quase morrer no caminho. Isso gerou nele uma consciência mais profunda da dependência de Deus. E é justamente nesse ponto que a narrativa se torna tão poderosa. Quando pensamos em Moisés, pensamos no grande profeta que abriu o Mar Vermelho, que subiu ao Sinai e recebeu as tábuas da lei. Mas esquecemos que antes de tudo isso, ele precisou ser quebrado, confrontado e salvo dentro de sua própria casa. Esse detalhe muda completamente a forma como enxergamos o chamado de Deus. Não é apenas sobre feitos grandiosos diante das multidões, mas sobre como permitimos que a presença do Senhor transforme os lugares secretos da nossa vida. O episódio com Séfora revela que a autoridade de Moisés não estava na sua capacidade de falar bem, nem mesmo em seus milagres, mas no fato de que ele era alguém que havia passado pelo fogo da correção. E esse é um ponto crucial. A correção de Deus nunca vem para destruir, mas para preservar. A dor que Moisés experimentou naquele momento foi o portal para que ele se tornasse o libertador que conhecemos. Agora, pense na importância desse detalhe para o povo que ele iria liderar. Israel não precisava apenas de um homem carismático ou forte, mas de alguém que tivesse aprendido a lição da obediência radical. Como ele poderia guiar um povo rebelde e obstinado se não tivesse experimentado em sua própria vida o que significa se submeter à vontade de Deus? O episódio com Séfora foi uma preparação espiritual, uma espécie de treinamento invisível que habilitou Moisés a conduzir a nação em meio às crises mais intensas. Esse padrão também nos ensina sobre os bastidores da fé. Muitas vezes, admiramos líderes espirituais, homens e mulheres usados por Deus, mas não vemos o processo doloroso que os moldou. Cada autoridade verdadeira é fruto de momentos em que eles precisaram morrer para si mesmos, abrir mão de sua lógica e confiar na direção divina. E isso é um lembrete poderoso para cada um de nós.
Não despreze os momentos de correção, porque é nesses instantes que Deus está nos preparando para algo maior. A atitude de Séfora também nos leva a refletir sobre a importância de reconhecer a voz e a ação de Deus mesmo, quando ela vem de lugares inesperados. Moisés, o escolhido, precisou ser salvo por sua esposa midianita, alguém que, até então, estava fora do contexto direto da promessa de libertação. Isso quebra o orgulho humano e nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, até aquelas que não consideramos centrais, para realizar sua vontade. Quantas vezes esperamos que a resposta venha de onde julgamos mais lógico, mas o Senhor nos surpreende usando alguém improvável. Esse ponto nos leva a enxergar o valor da família dentro da história bíblica. Moisés não estava sozinho, e a fidelidade de Séfora se tornou parte do legado de libertação. Isso nos ensina que o chamado de Deus não é algo individualizado, mas muitas vezes envolve aqueles que caminham conosco, que compartilham nossas dores e que decidem se levantar quando estamos vulneráveis. Talvez você já tenha vivido algo parecido, em que uma palavra, um gesto ou uma decisão de alguém próximo foi o que te sustentou em um momento de crise. E talvez você mesmo já tenha sido esse instrumento na vida de outra pessoa, mesmo sem perceber. Esse episódio também expõe o contraste entre vida e morte de forma quase cinematográfica. De um lado, a sombra da morte pairando sobre Moisés. Do outro, a decisão corajosa de Séfora trazendo restauração. Esse contraste não é apenas histórico, é espiritual. Ele aponta para a luta que todos nós enfrentamos diariamente entre permanecer na negligência ou tomar atitudes de fé que nos reconectam à vida abundante que Deus preparou. E assim, ao seguir viagem rumo ao Egito, Moisés não era mais o mesmo. Agora, ele carregava consigo a marca de uma aliança renovada, o peso de uma experiência pessoal com a correção divina e a lembrança de que sua vida só seguia adiante porque alguém ousou obedecer. Essa combinação de quebrantamento e propósito foi o que o habilitou a enfrentar o desafio colossal que estava à sua frente. Se essa palavra falou com você e trouxe à memória situações em que alguém foi instrumento de Deus na sua vida, ou até momentos em que você precisou ser esse instrumento na vida de alguém, escreva nos comentários a frase "Deus me sustentou", como um testemunho público de gratidão. Isso pode encorajar outras pessoas que também estão passando por processos difíceis. Quando Moisés finalmente chegou ao Egito, depois de toda a experiência transformadora que viveu no caminho, ele já não era apenas um homem obedecendo a um chamado distante. Ele era alguém que havia experimentado na pele o peso da correção e a misericórdia de Deus, e isso o tornava mais preparado para enfrentar o ambiente hostil que encontraria diante de Faraó. É fascinante pensar que o Moisés que aparece diante do trono do homem mais poderoso da terra não é apenas um líder ousado, mas também um sobrevivente que carrega em si a memória de ter sido salvo por uma intervenção inesperada. Isso muda completamente a forma como enxergamos sua postura diante do inimigo. Ele não falava com arrogância, mas com a convicção de quem já tinha visto a morte de perto e sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. A presença de Séfora nesse processo não desaparece como um detalhe isolado, pelo contrário, continua ecoando. Cada vez que Moisés enfrentava o olhar desafiador de Faraó, a lembrança de que sua própria vida tinha sido preservada graças à coragem de sua esposa o acompanhava. É como se Deus tivesse permitido aquela experiência para que Moisés jamais se esquecesse de que não estava ali por mérito próprio, mas pela graça. E isso traz uma lição poderosa. Muitas vezes, quando estamos diante de gigantes, não é a nossa força que nos sustenta, mas as marcas daquilo que Deus já fez em nosso favor nos bastidores. Agora, imagine o impacto disso na construção da confiança do povo. Quando Israel via Moisés se levantar com autoridade,
Não sabia de tudo o que havia acontecido por trás dos bastidores, mas sentia a força espiritual que o sustentava. Isso nos leva a refletir sobre a diferença entre liderança humana e liderança espiritual. A primeira pode ser conquistada com discursos, estratégias e carisma. Já a segunda nasce no secreto, nos momentos em que somos moldados, quebrados e reconstruídos por Deus. Moisés não era apenas um libertador externo, ele era o testemunho vivo de que Deus salva, corrige e preserva. Esse padrão também nos ensina algo muito íntimo. Quantas vezes nós mesmos tentamos nos apresentar diante da vida, confiando em nossos dons, em nossas palavras, em nossas capacidades, mas esquecemos que a verdadeira autoridade só nasce da dependência? Moisés poderia ter confiado na sua história de ter crescido no palácio de Faraó, poderia ter se apoiado no conhecimento que tinha da cultura egípcia, mas nada disso seria suficiente para sustentar a missão que ele carregava. O que realmente o habilitou foi ter aprendido a se render, a reconhecer que sua vida não estava garantida por suas mãos, mas pelo cuidado divino. A cena em que ele enfrenta Faraó, portanto, ganha um significado ainda mais profundo. Não é apenas a luta entre dois homens, é a luta entre a arrogância humana e a soberania de Deus. Moisés se apresenta como porta-voz de um povo escravizado, mas também como alguém que carrega dentro de si a memória de ter sido resgatado por pura misericórdia. Isso torna cada palavra sua ainda mais carregada de verdade, porque quem já foi salvo sabe do que fala. Quem já foi resgatado sabe como transmitir esperança. E quem já foi preservado da morte sabe que a vida tem um propósito que vai além da própria existência. Essa conexão entre experiência pessoal e missão coletiva é uma chave poderosa da Bíblia. Nenhum líder se levanta sem antes ter passado por processos pessoais profundos. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tantos de nós nos identificamos com essas histórias. Porque, no fundo, sabemos que as maiores batalhas que travamos não são públicas, mas internas. Moisés travou uma guerra espiritual antes mesmo de enfrentar Faraó, e isso o preparou para não desistir quando as coisas pareciam impossíveis. Essa narrativa também nos lembra que Deus não desperdiça nada. O episódio misterioso em que Séfora interveio não foi um acaso, mas uma parte essencial da construção da história da libertação. É como se o Senhor estivesse dizendo: antes de você libertar uma nação, eu vou libertar você do seu próprio orgulho, da sua autossuficiência e da sua visão limitada. Quantas vezes passamos por situações em que não entendemos por que aquilo está acontecendo, mas mais tarde percebemos que foi justamente esse momento que nos deu força para algo muito maior. E talvez essa seja a grande mensagem para nós. Neste ponto da história, não subestime os processos invisíveis. O que parece pequeno ou até estranho pode ser, na verdade, o alicerce de algo grandioso que Deus está construindo. Moisés precisava desse lembrete constante de que sua vida era um presente e sua missão um chamado divino. E é exatamente essa consciência que o impulsionou a se manter firme, mesmo diante das recusas de Faraó, mesmo diante das pragas, mesmo diante do deserto. Se essa palavra falou com você e te fez lembrar de momentos em que Deus te sustentou, em silêncio, sem que ninguém soubesse, escreva nos comentários a frase: Deus me preparou em segredo. Isso vai fortalecer sua fé e encorajar outras pessoas a enxergarem valor em seus próprios processos escondidos. Quando as pragas começaram a assolar o Egito, cada nova intervenção de Deus não era apenas um sinal para Faraó, mas também uma lição para o coração de Moisés. Cada vez que ele estendia a vara, via diante de si o impossível acontecer. Águas se transformando em sangue, rãs cobrindo a terra, trevas caindo em pleno dia. Aos olhos humanos, era o espetáculo de um poder incomparável. Mas para Moisés,
era também um lembrete constante de que tudo aquilo não estava em suas mãos. Ele já tinha aprendido, no episódio com Séfora, que sua vida não se sustentava pela própria força, e agora podia ver diante de todo o povo que a libertação de Israel também não viria por sua habilidade, mas pelo braço estendido do Senhor. O interessante é notar como Deus usa as circunstâncias para revelar não apenas seu poder, mas também o coração humano. Faraó endurecia mais e mais a cada praga, como se estivesse tentando provar que ainda tinha o controle. Mas Moisés, ao contrário, se tornava mais dependente, mais consciente de que cada vitória vinha de uma fonte maior. Esse contraste é marcante. Um homem tentando se afirmar como Deus diante do povo, e outro reconhecendo que sem o verdadeiro Deus nada poderia fazer. Essa dinâmica nos mostra como a soberba e a dependência geram caminhos completamente diferentes. E quantas vezes não somos tentados a agir como Faraó, resistindo ao que Deus está nos mostrando, apenas para perceber mais tarde que seria muito mais sábio nos render desde o começo. Outro detalhe importante é que cada praga não atingia apenas a terra do Egito, mas também a estrutura espiritual que sustentava aquele império. O Nilo, adorado como divindade, foi ferido logo na primeira praga. O sol, cultuado como fonte de vida, foi obscurecido por densas trevas. Os animais considerados sagrados foram atingidos por pestes. Ou seja, Deus não estava apenas mostrando força, ele estava desmontando um a um os ídolos nos quais o Egito confiava. E isso, mais uma vez, traz um eco da experiência pessoal de Moisés. Assim como Deus havia quebrado a autossuficiência dele no caminho de volta ao Egito, agora quebrava a autossuficiência de uma nação inteira diante dos olhos do mundo. E no meio de tudo isso, o povo de Israel também aprendia. Eles viam dia após dia que o Senhor fazia distinção entre os egípcios e os hebreus, protegendo os seus mesmo quando o caos se espalhava ao redor. Essa distinção era um sinal de que eles eram guardados, escolhidos, amados. Imagine o impacto dessa experiência para um povo que havia passado gerações inteiras sendo tratado como escravo, sem valor, sem dignidade. De repente, eles viam que o Deus dos céus inclinava-se para defendê-los, que havia poder suficiente para enfrentar até mesmo o homem mais poderoso da terra. Esse despertar da identidade foi tão importante quanto a própria libertação física. É impossível não se identificar com isso. Quantas vezes passamos por situações em que tudo ao nosso redor parece tremer, e ainda assim sentimos a mão de Deus nos guardando? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e pensamos que não há saída, mas Ele vem e nos mostra que nada é maior do que o seu poder. Essa é a essência das histórias bíblicas. Elas não são apenas relatos do passado, mas janelas para compreendermos como o mesmo Deus continua agindo hoje. Nesse ponto da jornada, Moisés já não era o mesmo homem hesitante que havia questionado sua capacidade diante da sarça ardente. Ele tinha passado pela prova da própria vida, tinha visto sua esposa agir com coragem, tinha enfrentado o Faraó e visto o impossível acontecer diante dos seus olhos. Tudo isso o moldava, não para ser um herói humano, mas para ser um testemunho vivo de dependência e obediência. E é exatamente essa combinação, fraqueza humana somada à intervenção divina, que torna essas narrativas tão impactantes. O que vemos aqui não é apenas a libertação de um povo, mas também o desmascaramento de tudo aquilo que parecia indestrutível. O Egito, com toda a sua glória, estava sendo confrontado pelo Deus invisível. E Moisés, que um dia tinha sido príncipe naquela terra, agora se tornava o porta-voz de um poder muito maior. Isso é fascinante, porque nos lembra que Deus usa até mesmo as nossas quedas e nossos exílios para nos preparar para um propósito maior.
Se essa palavra falou com você e fez sentido na sua caminhada, escreva nos comentários a frase: Deus me guarda em meio às pragas. Isso será um testemunho público da sua fé e, ao mesmo tempo, encorajará outras pessoas que talvez estejam vivendo seus próprios tempos de caos, a confiarem que Deus faz distinção entre os que são seus e os que não o reconhecem. Quando finalmente chega a 10ª praga, o silêncio é quase ensurdecedor. Não há rãs pulando, não há piolhos subindo pelas paredes, não há trovões ou granizo caindo do céu. É uma noite calma, aparentemente comum, mas carregada de algo que paira no ar e que todos conseguem sentir. O juízo de Deus está prestes a se cumprir. O contraste é poderoso. Depois de tantas manifestações grandiosas, o clímax não vem com barulho ou espetáculo, mas com a sombra da morte passando pelas casas. É nessa hora que a fé e a obediência se tornam decisivas, mais do que a força ou qualquer poder humano. Imagine o coração das famílias hebreias naquela noite. Eles tinham recebido instruções claras de Moisés: sacrificar um cordeiro sem defeito, aspergir o sangue nas portas e permanecer dentro de casa. Não havia espaço para improviso ou opinião própria. A salvação dependia de uma obediência completa, de uma confiança total na palavra que vinha de Deus. É impressionante como esse detalhe atravessa os séculos e continua ecoando. Não era sobre merecimento, não era sobre força, não era sobre posição social. Era apenas sobre estar coberto pelo sangue. Isso nos conecta diretamente à grande narrativa bíblica, a promessa que atravessa toda a Escritura e que encontra seu cumprimento no Cordeiro de Deus. Enquanto isso, nas casas egípcias, o ambiente era outro. Talvez houvesse incredulidade, talvez zombaria, talvez uma falsa sensação de segurança. Afinal, até aquele momento, muitos ainda resistiam em acreditar que a palavra de Moisés tivesse peso. Mas quando a meia-noite chegou e o anjo da morte passou, cada família percebeu que não se tratava de um conto, de um exagero ou de mais uma tentativa de persuasão. O grito de dor ecoou por toda a terra do Egito, atingindo até a casa de Faraó. Não houve distinção de classe, riqueza ou status. Os primogênitos, que simbolizavam o futuro e a força das famílias, caíram em silêncio. E o orgulho de um império inteiro foi quebrado em uma só noite. É impossível não se colocar no lugar do povo hebreu ao ouvir aqueles gritos à distância. O medo deveria ser intenso, mas ao mesmo tempo havia paz dentro das casas marcadas pelo sangue. Esse é um dos maiores contrastes da história bíblica. Juízo e salvação acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, separados apenas por uma marca de obediência. Essa marca não era apenas física, ela se tornava um testemunho de confiança, uma declaração silenciosa de que eles pertenciam a um Deus que não falha. Essa noite foi o início de algo totalmente novo. Era a primeira Páscoa, um memorial que atravessaria gerações, relembrando que o Senhor é quem livra, que Ele guarda os que o obedecem e que nenhum poder humano pode se opor à sua vontade. Para Moisés, essa experiência era ainda mais pessoal. Ele, que havia quase perdido a vida antes de começar sua missão, agora via que a vida de milhares dependia da mesma lógica: estar no lugar certo, debaixo da aliança, protegido pelo sangue. O que aconteceu naquela noite não era apenas uma vitória sobre o Egito, era a revelação de um princípio eterno. E é aqui que o texto bíblico se torna mais do que uma história antiga. Ele nos chama a refletir sobre onde colocamos nossa confiança. Quantas vezes tentamos construir segurança em coisas que podem ser abaladas? Quantas vezes nos apoiamos em forças humanas apenas para descobrir que, diante do juízo ou das provas, nada disso pode nos sustentar? O que diferencia quem cai e quem permanece não é a ausência de problemas, mas a presença de uma marca, de um pacto, de uma entrega.
Essa cena é forte demais para ser apenas observada de longe. Ela pede que cada um de nós se coloque dentro da narrativa. Em que lado da porta estamos? Do lado em que há medo e perda, ou do lado em que há obediência e salvação? Essa não é apenas uma reflexão teológica, mas uma pergunta prática, que toca diretamente nossas escolhas diárias. Se essa palavra tocou você e fez sentido em sua vida, escreva nos comentários. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Essa declaração pública vai fortalecer a sua fé e também encorajar outros que, ao lerem, se sentirão parte de uma comunidade que crê e confia na proteção de Deus.